ser sempre o melhor e sobrepujar os outros. A famosa frase de Peleu ao seu filho Aquiles quando este estava indo para a guerra de Troia, e representa o espírito competitivo dos antigos helenos. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Fred mais uma vez trazendo uma história muito interessante para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte. E hoje nós vamos fazer o encerramento dos Jogos Olímpicos da Era Antiga. Não teremos hoje no nosso vídeo o quadro Tempo Extra, porque eu considero este vídeo um tempo extra dos demais anteriores que vocês já assistiram. Beleza? Vamos para o vídeo. Qual a real importância dos Jogos Olímpicos da Era Antiga? A gente sabe que eles começaram em 776 a.C. e eles duraram até 393 depois de Cristo. Ou seja, foram 293 ciclos olímpicos num período de aproximadamente 1.200 anos. E o prêmio principal, aquilo que todos buscavam, a coroa de ramos de oliveira. Para a Olímpia se dirigiam gente de todas as polis, de todas as cidades e estados. Por que cidade e estado? Naquela época, a Grécia não era uma unidade. Ela era formada por várias dessas cidades e estados, e eles, apesar de compartilharem a mesma língua, os mesmos deuses, alguns costumes, eles se odiavam entre si. E dentre as principais, a gente pode citar a própria Atenas, nós temos Tebas, temos também Esparta, temos também Creta, temos Troia, nós temos Argos, nós temos Corinto e nós temos também Delfos, dentre outras. Apesar deles se odiarem entre si, no período dos jogos existia uma trégua em toda a Hélade. Inclusive, não podia acontecer guerra com ninguém, nem com estrangeiros. Com isso, todo mundo conseguia se dirigir até Olímpia sem nenhum problema. Inclusive, lá em Olímpia não poderiam entrar nem exércitos, nem pessoas armadas. Por isso, eles estavam livres para homenagear os seus deuses e também participarem das competições. Nós sabemos que com o tempo, além dos ramos de oliveira, então algumas benesses vinham. Estátuas em homenagem aos vencedores, comida de graça, diminuição ou exclusão do pagamento de impostos. Inclusive esse tipo de premiação inaugurou uma era chamada, pelos historiadores, de Era do Profissionalismo. Existiam pessoas que eram os atletas e pessoas que eram os treinadores e preparavam essas pessoas para as competições. Sobre este profissionalismo, conta-se que os espartanos foram os que começaram a ideia de competirem nus, justamente porque as vestes dos gregos naquela época prejudicava bastante a movimentação, principalmente a performance esportiva, e também teriam começado a ideia de competirem com o seu corpo coberto por óleo de oliveira. Entretanto, existe alguma discordância. Historiadores modernos dizem que o historiador antigo Pausanias coloca que o primeiro a competir nu foi um cara chamado Orsipo, de Mégara. Mas outro historiador antigo, Júlio Africano, ele afirma nos seus registros que o primeiro a fazer isso foi Acanto de Esparta, mas ambos os historiadores antigos concordam que foi na mesma Olimpíada. Então, a partir daí, os caras competiam nus e também o seu corpo coberto com azeite de oliva. E o que acontece com os espartanos, principalmente? Porque na Hélade inteira, a educação física, o culto ao corpo, ele era muito presente na educação de todos os jovens. Mas por um período, os espartanos levavam vantagem. Ou seja, da 15ª à 51ª Olimpíada, os espartanos tiveram um número significativo de campeões. Por exemplo, os campeões em todas as provas olímpicas, dos 81 campeões conhecidos com os seus registros, 46 eram espartanos. E
se formos analisar apenas a prova de estádio, dos 36 conhecidos, 21 foram espartanos. E depois, com o tempo, a educação espartana foi para um outro caminho e essa cidade-estado perdeu um pouco do interesse de participar dos jogos. E a importância da vitória, de ser campeão olímpico era tão grande, mas tão grande, e eles levaram tão a sério, porque eles achavam que eles estariam próximos dos seus deuses, seriam considerados até semideuses. Inclusive, existem relatos de tentativa de suborno daqueles que muitos achariam que iriam ganhar, eles eram tentados com dinheiro para perderem de propósito. E isso era expressamente proibido. Outro ponto que era expressamente proibido era fugir dos jogos. Uma vez que tu tinha dado o teu nome, que tu era escolhido para competir, tinha que ir lá e competir, não tinha chance. Só se tu morresse, tu estava liberado. Tanto que existiam 3 tipos de castigos para quem não cumprisse as regras. A chibata, que incrivelmente era o castigo mais brando para aqueles problemas mais simples, e os maiores eram cobradas multas e depois, inclusive, o pior dos castigos, que seria então a exclusão dos jogos. No caso da multa, o atleta não tem dinheiro para pagar? Tudo bem. Quem vai pagar? A sua cidade. Ou seja, se tu é campeão, para a tua cidade tu é um semideus. Se tu fez coisa errada e pagou multa, a tua cidade vai pagar e depois tu vai ter que levar na cabeça porque alguma coisa de ruim tu fez. E esse dinheiro das multas, parte dele era destinado para a confecção, para a construção de estátuas a Zeus, chamadas de Zânias, que ficavam nesses pedestais que vocês podem ver no vídeo. Outra coisa interessante é que os gregos, depois que começaram a competir nus e com os seus corpos banhados em azeite de oliva, após as provas, eles usavam uma ferramenta chamada estrígio para que pudessem raspar aquela mistura de azeite de oliva, de suor e de areia que ficava. Inclusive, os campeões olímpicos pegavam essa mistura retirada dos seus corpos com essa ferramenta, ferviam em água e vendiam para os perdedores, porque esses perdedores acreditavam que se tomassem aquele líquido, mais a sua vontade, o seu treinamento, teriam chance de vencer nas próximas Olimpíadas. E alguns pesquisadores dizem que foi aí o início de uma tentativa ou pseudo-tentativa de doping. Mas para os gregos o que importava era competir com seriedade, competir com honra. Inclusive eles diziam, tu tem que ser campeão correndo mais rápido que os teus pés e sendo mais forte que o teu próprio corpo. E era tão importante os jogos, a importância era tão grande, que no ano da 75ª Olimpíada, lá pelo ano 480 a.C., enquanto os 300 de Esparta e mais outros irmãos gregos estavam lá nas Termópilas combatendo o exército de Xerxes, os gregos, o restante, eles estavam lá em Olímpia competindo, porque estava proibido guerra, mas acontece que tinha que combater os caras, senão ia dar mal, ia dar ruim. Inclusive, após a vitória de Xerxes, este teria perguntado a um prisioneiro, que sobreviveu, obviamente, Xerxes perguntou para ele, cadê o restante dos espartanos, dos gregos, que não estavam aqui lutando comigo? A resposta teria sido, eles estão lá em Olímpia competindo, lutando, correndo e tal. E ele perguntou, mas e essa competição, o que ganha? Quanto em ouro ganha? Não ganha nada, ganha um ramo de oliveiras. Aí ele teria olhado para o seu general, né, o que de nome Mardônio, e teria feito a célebre pergunta: ai de nós, Mardônio, contra que tipo de homens conduz-nos para guerrearmos que não competem por ouro, mas apenas pela honra? E isso era uma coisa muito forte. Tanto que, na Olimpíada seguinte, o general ateniense Temístocles, ele foi muito ovacionado, né, por essa vitória contra os persas. Inclusive, as Olimpíadas tinham
este fator intrínseco. Ela conseguia unir os gregos, os helenos, num só corpo, num só espírito, e para eles sabiam disso e viam isso quando combatiam estrangeiros, mas enquanto não estavam combatendo, se odiavam mutuamente. Com o tempo, Roma chegou, invadiu, deixou os caras competir, botou as regras dela, levaram os jogos um período para Roma, trouxeram de volta para a Olímpia, até que Teodósio I, quando foi para o lado do cristianismo, mandou acabar com tudo, não tinha mais jogos. O seu filho Teodósio II também mandou acabar, assinou embaixo que o pai tinha dito, mandou destruir os templos, e isso foi feito. Inclusive, o sítio de Olímpia, após a destruição pelos romanos, ainda sofreu com 2 terremotos e inundações e foi coberto por sedimentos. E assim ficou esquecido através da Idade Média, até que no século XVIII, alguns caçadores de tesouros começaram a ter interesse por aquela região. 1829 começou então a primeira escavação no sítio arqueológico de Olímpia, até que no fim do século XIX, então, o Pierre de Fred, ou o Barão de Coubertin, animado e interessado naquele assunto, resolveu então reviver os Jogos Olímpicos. É isso aí, galera. Vocês viram só como eles davam muita importância para os jogos, eles competiam com honra e execravam qualquer tipo de meio escuso de vitória. Além dos Jogos Olímpicos, mostrar para os gregos que se eles estivessem unidos, eles conseguiam muita coisa, mas infelizmente sempre após os jogos voltava tudo ao seu normal. Beleza? Espero que tenham gostado. Se sim, marcação, pressão no like. Se gostou, então vem para o nosso time, te inscreve no nosso canal, publica aí nas suas redes sociais, mostra para os teus amigos se gostou. Espero vocês na semana que vem. Um abraço, fiquem bem, se cuidem.